número 3, da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Aparelho Locomotor, membros superiores, cabeça e tronco. E nós vamos juntos refletir algumas coisas sobre a parte da matéria que nós vimos na semana passada. E vamos instigar algumas coisas sobre a disciplina, melhor, sobre a parte da matéria dessa semana. Eu vou abrir aqui minha aula de atividade número 2. Eu vou ler o caso para vocês e a gente vai resolver juntos, tá bom? Primeiro, eu já tinha disparado no grupo o link de um artigo científico sobre epicondilite lateral do cotovelo, da Revista Brasileira de Ortopedia, um artigo de 2012. E aí nós vamos responder a seguinte questão. Após a leitura, responda em um breve comentário de 20 a 25 linhas, ou seja, vocês vão fazer um texto corrido com base na seguinte situação-problema. Lucas é um tenista promissor e figura entre os 5 melhores atletas do Brasil na categoria até 18 anos. O rapaz começou no esporte ainda muito novo, com 6 anos, e agora colhe os frutos de muitos anos de treinos e competições. No entanto, além de medalhas e prêmios, Lucas apresenta algumas lesões, com destaque para uma tendinose no cotovelo, diagnosticada como epicondilite lateral. Sabendo disso, como você, com base nos conteúdos da unidade e no texto disponível para leitura, pode responder as perguntas a seguir. A primeira delas, o que é epicondilite lateral? E aí eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. O que é, então, epicondilite lateral, galera? Para começo de conversa, vamos relembrar onde está o epicôndilo lateral. No cotovelo. Isso aí. Lateral, cotovelo, mas o epicôndilo lateral, ele é um acidente ósseo de qual osso? Do epicôndilo? Do húmero, isso. Então, o epicôndilo lateral, apesar de estar no complexo do cotovelo, envolvido no complexo do cotovelo, ele é um acidente ósseo do húmero, que é um osso do... Qual parte do corpo está o húmero? Braço. Qual parte? Isso, do braço. Ótimo. Então, epicôndilo lateral é um acidente ósseo do húmero, que é um osso do braço. E aí, o que é a epicondilite lateral, então? Hein, gente? O que é a epicondilite lateral? Daiane, eu posso responder mais ou menos pelo que eu coloquei aqui, mas eu só não sei se está certo. Claro que pode, a hora é essa. Aí eu coloquei, né, que é uma dor na região do epicôndilo lateral, que é a face lateral do cotovelo. Ocorre inicialmente por microlesões na origem da musculatura extensora do antebraço, sendo mais frequente o acometimento do tendão extensor radial curto do carpo, é isso? Ótima resposta. Vamos lá. Ufa. Eu vou tentar afastar um pouquinho a câmera. Vocês viram que eu gosto de fazer uns teatrinhos meio doido na aula, né? Epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Tudo que nasce do epicôndilo lateral, ele vai vir para a face extensora do antebraço, ó. Então, nasceu no epicôndilo lateral e vem para a face extensora. Nasceu do epicôndilo medial e vem para a face flexora, ok? Então, o epicôndilo, ele é o ponto comum de inserção de um grupo de músculos que tem essa função de extensão de punho e dedos, ok? Partindo desse princípio, e aí já explicando um pouquinho sobre o mecanismo de lesão, né? A gente tem tenista que raqueta assim, ó, pá, 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 sempre fazendo extensão de cotovelo, extensão de punho e extensão de articulações do metacarpo. Apesar dele estar fletido os dedos, ele faz extensão forçada. Então, esse mecanismo repetido, né, e aí
com uma tração muito grande é o que propicia o mecanismo de lesão e aí a inflamação local dessa estrutura, né, do epicôndilo lateral. A resposta está ótima, Marlon. Obrigada. Vamos para a parte número 2. Quais as principais características da epicondilite no tenista? Que eu já acabei de explicar. Mas eu quero que vocês respondam. Então, qual a característica da epicondilite para o tenista? E aí a gente pode explicar, então, um pouco sobre esse movimento de tração repetido que o esporte proporciona e exige, né? Da raquetada na bola. Vocês só não vão escrever assim, na bola, né, gente? O que o atleta, então, com epicondilite lateral, vai começar a ter quando ele faz esse movimento? Um movimento que ocasiona a tensão dos tendões dos músculos extensores no epicôndilo lateral. O que o paciente vai sentir? O que o Lucas está sentindo? A resposta é meio óbvia, mas é dor? É óbvia, mas é ela mesma. O paciente, então, ele vai sentir dor quando ele faz... Aí tem um porém. Quando ele faz o movimento de extensão de punho. Sob tensão. Em Diana, também existe a epicondilite medial? Medial. A gente chama epicondilite lateral de cotovelo de tenista e a epicondilite medial de cotovelo de golfista, né? O cara que joga golfe. Ah, tá. Obrigado. Movimento de esporte de tênis, movimento de esporte de golfe. Mas sim, existem as duas. Mas tem gente que tem epicondilite e não é atleta, tá, gente? Na verdade, a maioria não é atleta. Eu estava lendo sobre isso, acho que é por movimentos repetitivos, não é isso? Isso. Que podem ser por falta de consciência corporal, que podem ser pela forma que a pessoa trabalha, né? Não necessariamente por conta do esporte, mas é uma lesão que foi abordada inicialmente no âmbito do tenista ou do golfista. Dayana. Sim. E quais exercícios, tipo, né, de imediato a pessoa pode fazer para ajudar a melhorar, no caso do... Então, vamos revisar a aula passada. Quando a gente... É porque você não estava, tá, Ana Carolina? Então, vamos lá. Para a gente fazer um movimento articular completo, de uma forma não patológica, a gente vai precisar do músculo agonista trabalhando, do antagonista inibido, do tendão da musculatura solta e da cápsula articular capaz de sofrer tração máxima. Então, quando a gente tem uma inflamação local, vocês vão estudar isso um pouquinho depois, tá? É a disciplina de patologia. Quando a gente tem inflamação, a gente tem alguns sinais. Edema, rubor e dor. Tá? São sinais de inflamação, decorem isso para a vida. Edema, rubor e dor. Ou seja, inchaço, vermelhidão e dor. Aí o que acontece? O próprio edema, por si só, já é um bloqueio mecânico. Portanto, a gente precisa, por exemplo, traçar estratégias para diminuir o edema. Que pode ser termoterapia, que pode ser compressão, que pode ser drenagem linfática. A segunda coisa, então, é dor, analgésico, porque a dor causa em nós um mecanismo de defesa, né? Se eu tô sentindo dor, eu não vou fazer. Eu vou fazer até onde eu não sinto dor. Isso é óbvio. Ninguém gosta de sentir dor. E aí, a partir disso, eu vou primar por essas fases. Eu preciso da musculatura ativada, da outra musculatura inibida, do tendão liberado, então eu posso fazer liberação no tendão, e aí sim estirar a cápsula articular.
Vocês vão ver um pouquinho disso lá na disciplina de cinesioterapia geral, no 5º período. Mas é bom a gente decorar aí. Decorar não, aprender. Que as estruturas, então, de uma articulação precisam estar completamente livres e saudáveis para exercer o movimento. Então, por exemplo, eu estou tratando uma epicondilite lateral e eu usei um recurso anti-inflamatório local. Pode ser, sei lá, ultrassom ou laser terapia. É porque eu senti umas dores, né, por conta de movimento repetitivo. E uma amiga minha, que ela cursa, inclusive, fisioterapia, ela falou para eu amarrar uma borrachinha de dinheiro entre os dedos e fazer um exercício para poder movimentar a musculatura. Eu queria saber se foi correto, não foi? Depende, eu não estou aí para te avaliar, mas aí ela te ensinou, por exemplo, a fazer um exercício de fortalecimento resistido. E aí, seu grau de força está reduzido? Eu não sei falar isso, né? A gente precisa de, olha só, um lado ativado, um lado inibido e a área articular livre. Então, vamos supor que o lado que você tinha que estar ativado estava enfraquecido. Então, ela te estimulou a fazer exercícios de fortalecimento para esse lado. Porém, como eu falei, não é apenas a musculatura. A gente também precisa pensar na estrutura articular. Se a gente tem um tendão, gente, né, ou uma inserção de tendão que está com processo inflamatório, esse tendão tende a ficar aderido na parede óssea. E se ele está aderido, ele não desliza, ele não proporciona movimento, e isso também causa dor. Então, uma outra estratégia é a gente sempre pensar na mobilidade tecidual. O tecido precisa estar capaz de deslizar sobre a estrutura que ele está em contato direto. Mas já viu que a gente já tem uma pessoa para tratar, né, gente? Então, vamos tratar na Carolina, na aula prática. Vai ser a nossa paciente. Seria cobaia de você. Eu não falta que é problema. Vai ser a nossa paciente. E aí, aproveitando a pergunta da Ana Carolina, né? A gente vai para a próxima parte, que é sobre os tratamentos para lesão. E aí, o que vocês leram sobre tratamento para epicondilite lateral? Eu li que tem que ter repouso, fisioterapia, né? Mobilizar, né? Sim. E também tem um tipo de infiltração com cortisona. Sim. Existe esse tratamento também. Mas que não é um tratamento curativo, visto que você não eliminou o mecanismo de lesão. Né? Por exemplo, eu tenho epicondilite lateral, eu sou tenista amador, ou sou tenista profissional e eu tomo analgésico, mas eu faço novamente o mecanismo doloroso. Eu faço o mecanismo lesivo. Então, sempre quando a gente for tratar uma disfunção, a gente tem que lembrar que para cura, vou falar em cura, é uma palavra meio pesada, mas para falar em cura, a gente precisa eliminar o mecanismo lesivo. Jogar? Não é isso. Mas, por exemplo, talvez o tendão dela não esteja deslizando adequadamente. Talvez, por exemplo, a musculatura esteja tão enrijecida que tenha pontos de tensão, né? E aí dificulta a movimentação. Talvez esse paciente tenha um vício postural, que ocasiona com que ele faça essa tração excessiva. Talvez ele está com a parte agonista muito mais forte do que antagonista. Então, a gente vai dosar aí outras estratégias também para combater o mecanismo lesivo. Mas, de forma geral, então, o tratamento é analgésico, fisioterapia, e pode ser uso de infiltração de corticoide. E, Daiane, eu estou lendo aqui também que pode ser feito o uso de crioterapia. O que seria crioterapia?
Crioterapia é uso de gelo. É uma prática que a gente utiliza. A gente fala que é termoterapia, né? Que é o uso de temperatura. Pode ser gelado, pode ser quente. E aí a gente vai aprender isso com o decorrer do tempo, de quais são as indicações. Crioterapia é gelo. Tá, obrigado. De forma geral, gente, crioterapia pode ser usada sem medo em eventos agudos, tá? Você não vai ver, por exemplo, o jogador de futebol torcendo o pé e colocando uma mantinha quente no pé. Sempre gelo para conter, então, o edema da inflamação local, né? Eu falei para você, dor, rubor, edema. Dayana. Sim. O meu tio, ele é técnico de futebol, né? De uma que tem. Ele tá, inclusive, viajando com o time dele lá pro sul. Eles me mandaram um vídeo das crianças, né? Dos meninos, tal, dentro de uma bacia com gelo. Com gelo. Rapaz, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que doideira. Mas, tipo, aquilo ali é bom, né, para eles, para poder fortalecer, para evitar lesões. Pensa o seguinte, vamos nos colocar no patamar de um jogador, né? O cara treina, ele faz academia, musculação, ele vai para o jogo. E ele gasta muito mais energia do que ele gastou na semana inteira, porque ele dá tudo pelo jogo, concorda? E essa é a ideia do esporte. O esporte, durante o evento de competição, a gente precisa da capacidade máxima do organismo para o melhor desempenho. Então, o esporte ele é sempre lesivo, independente do esporte que seja. Tênis, futebol, natação, corrida, até boleba. É lesivo, porque durante a competição o atleta vai dar o seu melhor. Visto que ele vai dar o seu melhor, a gente vai chegar no desgaste máximo daquele organismo, né? Vamos pensar na musculatura, no desgaste máximo daquela musculatura. A musculatura estriada esquelética, eu já falei isso para vocês na última aula, mas é sempre bom bater nessa tecla para a gente nunca esquecer. Ela é composta de 2 tipos de fibras, fibras tipo 1 e as tipo 2. As tipo 1 são as fibras de metabolismo aeróbico, são aquelas que o oxigênio entra na fibra muscular, então, e retira todo o excesso de substâncias do metabolismo celular. São as fibras de resistência. E as fibras tipo 2 são as fibras brancas, que são as fibras anaeróbicas, ou seja, o metabolismo delas não envolve oxigênio. Portanto, por mais que a gente acelere o fluxo respiratório, vão ficar resíduos nesses músculos, nessas células, né, nessas fibras musculares. O futebol é um bom exemplo disso. A gente vai ter fibra tipo 1, que o cara precisa correr. E a gente vai ter fibra tipo 2, porque ele precisa chutar forte, porque ele precisa lançar a bola longe, porque ele precisa dar um sprint de corrida, né? Tipo, eu estou correndo, mas aí o cara dá um chute e eu preciso correr mais, então eu ativo muita fibra tipo 2. A fibra tipo 2, ela acumula ácido na musculatura. E aí, a crioterapia, né, o banho de crioterapia, é para poder acelerar a eliminação desses ácidos. E aí diminuir a dor muscular. Eu acho meio doido, porque eu não ia conseguir entrar na banheira de gelo. Mas, fisiologicamente, é muito bom. Tem até um cara, né, Tem vários jogadores famosos que fazem isso. Você já ouviu falar dele? Oi? Você já ouviu falar do Will Hoff? Não. Ele simplesmente vive no gelo, tipo assim, ele vive em né, baixas temperaturas, de short, ele fica 1 hora e pouco dentro do gelo, imerso, sabe? Os batimentos cardíacos dele permanecem na mesmo ritmo, e a temperatura dele não cai tanto. Ele é bem treinado, mas olha, deve doer, tá? Porque o gelo dói. E uma outra coisa que a gente esquece é que o gelo queima. Então, não é tão legal assim o gelo. Ele tem seus benefícios, mas ele também é um pouco desagradável. Enfim, né? Respondemos aí as 3 questões da epicondilite lateral.
Lembrando que vocês precisam produzir, então, gente, um texto de 20 a 25 linhas que respondam a essas 3 perguntas. O que é epicondilite lateral? As principais características da epicondilite no tenista e os possíveis tratamentos para essa lesão. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Nossa, a Carolina já mandou até vídeo aqui, tá muito eficiente. Todo mundo lembra, então, onde está o epicôndilo lateral do úmero? Se eu pedir para palpar de novo no coleguinha, vai achar o epicôndilo lateral? Sim. Ótimo. Alguém andou palpando as esposas, as namoradas, os namorados, o pai e a mãe, nesse final de semana? Com certeza. Tem que treinar, gente. Tem que botar a mão na galera. Senão a gente não é aparente. Bom, agora vamos para a atividade número 3. Atividade número 3 eu achei um pouco covarde, assim, com vocês. Tudo bem. Vocês estão com ela aberta? Eu tô. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai olhar figuras e identificar essas figuras. Quais estruturas são que estão identificadas nessas figuras? A primeira figura é uma representação óssea da nossa mão. Joia? Sim. E aí tem a estrutura número 1, número 2, número 3, 4 e 5. E a gente vai colocar nome em cada um deles. Alguém quer começar? Pode ser um para cada pessoa. Vamos começar pelo 5? Que é o mais fácil. 5? É. Qual a estrutura número 5? Ossos do carpo. Isso, são os ossos do carpo. Que na classificação óssea que a gente viu semestre passado, ossos longos, ossos irregulares, sesamoides. Qual é a classificação dos ossos do carpo? Vocês lembram? Alguém? Escafoide? É isso? São ossos curtos. São ossos curtos. Ou seja, as 3 dimensões deles são bem semelhantes. Comprimento, largura e espessura. E aí, então, qual é a estrutura número 3? Falange proximal? Falanges proximais. Joia! Olha, já vai passar no próximo simulado, hein, Mara? Já vai passar nas perguntinhas aí, arrasando na quinta-feira. Então, número 3, nós temos as falanges proximais. Número 2, falanges médias. Médias, muito bem, Érica. E o número 1? Falanges distais. Falanges distais. Quero que vocês reparem no dedão, no polegar. Ele tem uma característica, né, gente? Qual a diferença dele? Ele não tem a média? Ele não tem a falange média. Muito bem, Arthur. Arthur Ailton. Ele não tem a falange média. Então, o polegar só tem 2 falanges e os demais dedos têm 3 falanges. Isso vai fazer com que o polegar tenha alguns tipos de movimento e os nossos demais dedos obedeçam a outros tipos de movimento. Então, quais são os ossos número 4?
Metacarpo. Metacarpo. Perfeito. Então, vamos repassar. Número 1. Falanges distais. Número 2. Falanges mediárias. Médias. Número 3. Falanges proximal. 4. Metacarpo. 5. Ósseo do carpo. Joia. Se eu não vou resistir a isso, né, gente? Vou compartilhar a minha tela aqui. Nós vamos botar um mini alfinete na minha tela. Já estão vendo a minha tela? Não. Calma aí que vai fluir. Agora foi? Agora sim. Joia. Se eu perguntasse qual osso é esse aqui? Estão vendo meu cursor na tela? Sim. Qual osso é esse? Falange proximal. Ah, não. Esse é o osso do Metacarpo. metacarpo. Mas qual metacarpo é esse? Esse é o 5º metacarpal. Agora, se eu perguntasse que osso é esse aqui? Vamos, gente. Dayana, eu não sei pro resto, mas para mim o seu cursor tá entre o último e o penúltimo. É o quarto, último. no caso. Meu cursor tá no último. Quarto medial? Médio? Oi. Se a gente está no dedo mínimo, eu estou apontando para a falange média. Então, é a falange média do 5º dedo da mão. Sim. Beleza? Certo. Vamos tentar de novo? Estão vendo meu cursor? Sim. Estou girando ele em cima de uma estrutura. Certo. Que estrutura é essa? Falange distal do primeiro dedo da mão. Yes. Falange distal do primeiro dedo da mão. E sim, às vezes a gente pergunta o lado da mão, mas nós não vamos fazer isso hoje. Então, quando a gente for falar, gente, das falanges, a gente vai falar qual falange é, a qual dedo pertence e se é dedo da mão ou dedo do pé, visto que o dedo do pé também tem falange. Agora, quando a gente for falar do metacarpo, a gente não fala que o metacarpo é dedo, porque ele está dentro da mão. Então, a gente se refere com relação à sua ordem. A gente conta sempre do polegar para o dedo mínimo. Então, primeiro metacarpal, segundo metacarpal, terceiro metacarpal. Beleza? Show. Passamos para a próxima. Temos aí uma flexão de punho resistida manualmente. A gente vai fazer isso amanhã. Amanhã não, desculpa, na quinta. Esse mesmo exercício. Para não chatear quem está em casa e às vezes já tentou fazer, nem todo mundo tem os mesmos tendões, tá, gente? A gente já tem variação anatômica de pessoas que estão nascendo sem um músculo que está aqui. Então, não fiquem tristes se vocês não tiverem todos os tendões. Dayana, desculpa que eu entrei atrasado. Vocês estão... Na atividade 3. Certo. Aula atividade número 3. A atividade número 3, então, trouxe pra gente algumas figuras para a gente identificar as estruturas que estão nessa figura. Número 1, então, foi a
primeira figura, né? Foi a figura da estrutura óssea da mão. E a gente identificou quais são os ossos. E a figura número 2 é uma figura de uma flexão de punho resistida manualmente. Tem um punho cerrado, fletido, com alguém segurando para a pessoa fazer força. E aí tem uma estrutura número 1, 2, 3 e 4. Vocês chegaram a pesquisar? Eu não. Eu tentei abrir esse link que veio na atividade, mas não abriu no meu computador. No meu também não abriu, não. Eu tentei no computador, no celular, e não funcionou. No meu também não abriu. Mas na aula prática dessa semana... Ai, meu Deus. Calma aí. Achei. Na aula prática dessa semana, a gente vai ver sobre isso. E aí eu vou dar uma microcola para vocês. Estão vendo? Sim. Sim. Ótimo! Então, o número 1 vai representar o tendão de qual músculo? Hein, gente? A cola tá aqui na minha tela. Flexor unar do carpo. Do carpo. O número 2. Palmar longo. Número 3. Flexor radial do carpo. E o número 4. Flexor superficial dos dedos. Superficial dos dedos. Lembra que eu falei para vocês agorinha que algumas pessoas não estão nascendo com um músculo? Esse danadinho aqui, ó, do palmar longo. É tipo dente ciso, sabe? A gente ainda não sabe muito bem que ele tá ali. O palmar longo, ele já tem desaparecido de algumas pessoas. Porque ele não tem uma função, na verdade, tão relevante como os demais. Eu vou encerrar aqui a minha compartilhamento de tela. Vou pedir para vocês olharem aqui para mim. Vamos lá. A gente teve, então, quais músculos? Era para vocês terem copiado, né? Claro. Flexor ulnar do carpo. Palmar longo. Flexor radial do carpo. Flexor superficial dos dedos. Ótimo. Vou fazer junto com vocês a função de cada um. Tá bom? Vamos começar pelo flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo, ele vai participar, ó, ele tá aqui, estrutura flexora, nasce do epicôndilo medial. Ele vem toda a face anterior do antebraço, passa aqui por cima da ulna e se fixa no carpo. Ele vai auxiliar, então, ó, no desvio ulnar do punho. Joia? Sim. Próximo músculo, palmar longo. O palmar longo, ele vai inserir aqui e ele vai ajudar a gente a fazer uma bolinha aqui, ó, no carpo, metacarpo. Mas que, na verdade, os outros músculos já ajudam. Por exemplo, como o flexor superficial dos dedos, que vai, ó, se estender até os dedos e vai fazer com que eu faça a flexão, então, das minhas falanges. Tá bom? E aí, o flexor radial do carpo, ele vai, então, me ajudar no desvio radial. Joia? Flexor ulnar, desvio ulnar. Flexor radial, desvio radial. Palmar longo, a covinha aqui da mão. E o flexor superficial dos dedos, a flexão das falanges. Já é para vocês? Tentem fazer esse teste em vocês. Eu quero que alguém me conte quem não tem o palmar longo.
ele fica o mais evidente, assim, ele fica sozinho quando a gente faz esse teste. Eu tenho. E a galera começa a procurar, né? Vamos para a figura número 2. Desculpa, número 3. A figura número 3 vai mostrar, então, a face extensora de punho e mão. E a gente tem aqui o polegar e esse triângulo do polegar. Extensões, assim, formando uma estrutura que lembra um triângulo. Tá todo mundo com a atividade aberta, gente? Sim. Joia. E todo mundo tem um Google aberto, né? Ok. Como que a gente vai fazer uma aula online? Ninguém vai ter o Google aberto. Então, vamos lá. O tendão número 1 corresponde a uma estrutura. O 3 e o 2 correspondem a uma estrutura que geralmente estão muito associadas. Existe um distúrbio ortopédico chamado tenossinovite de Carvalho. E ele acomete, então, essa estrutura número 2 e número 3. Então, eu quero saber quais são as estruturas da tenossinovite de Carvalho. Nossa, adorei, eu tô ouvindo a galera digitando. Tenossinovite de Carvalho. Alguém já achou? Eu achei uma parada aqui no bainha sinovial. Mas quais são os músculos que estão nessa bainha sinovial? São 2. Ninguém, gente? Longo abdutor do polegar. Abdutor longo do polegar. E extensor curto do polegar. Isso aí. Então, a estrutura número 2, abdutor longo do polegar, que é na face mais externa, né? E na face mais interna, a gente vai ter o extensor curto do polegar. Abdução e extensão. Vou fazer de novo. Abdução é só lateral, abdução. E extensão do polegar. Então, a gente já identificou a estrutura número 2, abdutor longo do polegar. E a estrutura número 3, extensor curto do polegar. E aí faltou, né, a número 1. Alguém quer chutar a número 1? Eu sei que não, né? É a primeira vez que vocês estão tendo contato. Mas se a gente tem um extensor curto do polegar, é meio óbvio que a gente tem o extensor longo do polegar. Longo. Joia. Número 1, então, é o extensor longo do polegar. E aí, só para matar a curiosidade de vocês vão estudar isso esse ano ainda, né? Que são os testes ortopédicos neurológicos. Existe um teste muito fácil para a gente ver a incidência da tenossinovite de Carvalho. Eu vou ensinar para vocês. Mãozinha espalmada. A gente coloca o dedão aqui, abraça ele e faz o desvio ulnar. Quem tem tenossinovite sente dor. Palma da mão estendida,
abraça o polegar e faz o desvio ulnar. Eu tenho nas duas mãos, então. A gente sente uma dor, uma leve dorzinha, mas quem tem a tendinossinoviite sente uma dor intensa. Às vezes até interrompe o movimento. Então, e desvia. Teste pra gente ver sobre a tendinossinoviite. E aí nós vamos agora para a mão, né? A face interna da mão. E aí na mão, a gente tem uma parte que ela é meio durinha, né? Meio sem graça. E aqui a gente tem dois fofinhos. E aí a gente vai falar que é tenar e hipotenar. E aí, então, o nosso desenho está mostrando a musculatura aqui na face hipotenar. Uma musculatura até bem grandinha, né? Bem fofinha, que dá esse aspecto de bolinha aqui na face hipotenar. Alguém gostaria de chutar? Dá tempo de pesquisar no Google. Flexor curto do polegar. Yes! Marla, você tá ótima. Só que não pode colar no simulado, tá? Não fui eu. Daiane, não fui eu que falei agora. Não? Ah, não. Desculpa. Eu achei que fosse. Não, por causa da colega aí. Foi ela que respondeu. Só quem falou? Não, é porque eu troquei de tela, gente. Eu não vi quem falou. Ah, sim. Não, tem tranquilo. Quem que falou? Quem que vai ganhar ponto na hora do simulado? Érica. Ah, Érica. Érica também tá danada, tá? Não vou te enganar, não. Ah, mas tem colinha aqui, né? Então, a gente já sabe que nós... Ah, você fez mais cedo. Tenar e hipotenar. Na face hipotenar, a gente tem o flexor curto do polegar. Por que ele é curto? Porque ele tá no carpo e na falange. Ele é bem pequenininho mesmo, tá? E é isso, galera. Terminamos a primeira parte. Essa aula-atividade, na verdade, vai ser uma base muito interessante para a nossa aula de quinta-feira. Então, peguem esse desenho, revisem com calma o nome das estruturas, sentem, pesquisem qual a função de cada estrutura, né? Carpo, metacarpo, falanges dos dedos. Nós vimos extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, abdutor do polegar. A gente viu o palmar longo, flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo. Então, a gente precisa aprender qual movimento esses músculos fazem, aonde eles nascem, aonde eles se inserem. E aí, qual a movimentação que eles produzem. Dica para quinta-feira. Ok, pessoal? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Você vai disponibilizar esse vídeo pra gente? Porque eu perdi o comecinho da aula. Que vídeo? A gravação da aula, não, com certeza. Sim, vou disponibilizar no YouTube e mandar para você. Daquele mesmo jeitinho de sempre. Lembrando que quinta-feira, 2 grupos. Um grupo começa às 17h40 e o outro grupo começa às 20 horas. Nos encontramos lá na faculdade. Lembrando mais uma vez, gente, aula na faculdade leva falta. Tá? Não dá para assistir depois. Não tem gravação. A gente vai assinar a lista de chamadas sempre, tá? A partir de quinta-feira, toda presença vai ser registrada manualmente. Então, tá doente? A gente precisa saber. Ah, aconteceu um desastre natural e, né, Ana Carolina, a chuva não deixou eu passar, ou não tem ônibus para vir para Cachoeira. A gente precisa ser comunicado para justificar essa falta, porque senão o sistema vai acabar reprovando vocês automaticamente. Tá bom? Certo. E assim que a pandemia permitir, muito provavelmente a gente vai começar a ter aulas presenciais também da aula teórica, tá bom? Aguardo vocês.
Estou disponível no WhatsApp. E estudem esse tema, porque quinta-feira a gente vai revisar sobre ele. Boa aula teórica daqui a pouco, como alguma coisa. E fiquem com Deus, a gente vai se falando. Até lá. Tchau, Tá boa bom? noite. Tá com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal.